Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo. Eu sou Bruna Spijack, professora e designer de crochê do time de artesãos da Círculo. E nesta videoaula eu vou ensinar o passo a passo de um casaco tecido com um fio flat. Essa peça pode ser feita sob medida e o nível de dificuldade é intermediário. Agora confira a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer a peça, você vai precisar de 4 novelos do fio flat na cor 3761, agulha para crochê número 7 mm, marcador de pontos, tesoura e fita métrica. A peça ensinada na videoaula é tamanho M, mas facilmente adaptável para diferentes tamanhos. Siga as orientações da videoaula. Antes de iniciar a peça, é necessário que, com auxílio de uma fita métrica, você meça a circunferência total do busto e é com base nessa medida que você vai iniciar o seu casaco. Bom, eu tenho cerca de 95 centímetros de busto. Eu vou acrescentar mais 5 centímetros nessa medida para que o casaquinho não fique tão justo. Então, eu vou arredondar para 100 centímetros, sendo o total dessa circunferência. Vou reservar 50 centímetros para a parte das costas e para a parte da frente eu vou dividir em duas partes, sendo o lado direito e o lado esquerdo. Para o lado direito eu vou tecer aí cerca de 20 centímetros e para o lado esquerdo 20 centímetros também. E você deve estar se perguntando o seguinte, mas para ambos os lados, tanto esquerdo quanto direito, não seriam 25 centímetros para cada lado? Bom, eu optei por deixar um espaço entre essas duas partes de 10 centímetros para que não crie uma gola, ou seja, para que na hora que eu vestir o casaco não fique a marquinha de uma gola aparecendo, ele vai ficar com alinhamento mais reto. Bom, e nós vamos começar então pelas costas, que é a parte mais fácil do casaco. Eu vou tecer aqui o total de correntinhas sendo 50 centímetros, ou seja, não há necessidade de contar pontos, e sim ficar atento sempre à medida. Então eu vou fazer aqui o nozinho inicial do crochê que não conta como corrente, e a partir dele eu vou tecer o número de correntes até atingir 50 centímetros. Finalizados os 50 centímetros de correntinha, agora vamos tecer a primeira carreira de ponto alto. Então eu vou fazer aqui mais duas correntinhas, vou dar a laçada e vou inserir na quarta correntinha de base e vou tecer aqui o segundo ponto alto, porque essas três correntes já contam como sendo o primeiro ponto. E agora eu vou tecer um pontinho alto para cada corrente de base, até completar a primeira carreira. Finalizada a primeira carreira, agora vamos para a segunda, que é igual às demais carreiras. Então, para iniciar o primeiro ponto alto, eu vou fazer aqui 3 correntinhas, viro o trabalho, dou a laçada, insiro pegando no segundo ponto de base e faço aqui o segundo ponto alto. E vou tecer para cada pontinho de base um ponto alto até concluir toda a carreira. Bom, a quantidade de carreiras que você vai tecer vai definir a altura do seu casaco. Então, para um casaco longo, teça mais carreiras. Para um casaco mais curtinho, teça menos carreiras. Eu vou fazer aqui um pontinho para cada ponto e vou fazer o número de carreiras de acordo com o tamanho desejado. Para a parte das costas, eu optei por tecer o total de 26 carreiras, que equivalem a 45 centímetros de altura. Então, a quantidade de carreiras que eu fiz para as costas, nós vamos repetir para a frente, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Para finalizar essa etapa, eu vou cortar aqui o fiozinho que está preso ao novelo e encerrar com arremate. Prontinho. E agora nós vamos contar a quantidade de pontos, dividir essa quantidade por 2 para que nós possamos fazer a parte da frente, sendo lado direito e lado esquerdo do casaco.
Coincidentemente, eu teci o total de 50 pontos para a parte de trás do casaco, que equivalem aí 50 centímetros. Lembrando que esse fiozinho aqui, conforme você for tecendo no crochê, ele vai cedendo um pouquinho mais do que a medida habitual. Então, por isso que 50 pontos equivaleram aí cerca de 50 centímetros. Bom, agora eu vou fazer a parte da frente, que vai ser tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. E para isso, eu reservei então 20 centímetros. Eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar aqui com o nozinho do crochê que não conta como corrente, e a partir dele eu vou tecer o total de 20 correntinhas, que vão equivaler aí cerca de 20 centímetros. Lembrando que nós temos 50 centímetros para as costas e vamos destinar 20 centímetros para o lado direito, 20 centímetros para o lado esquerdo e para o centro vamos deixar 10 centímetros. Então, feito aqui o nozinho inicial, eu vou fazer o total de 20 correntinhas. Concluídas as 20 correntinhas, agora vamos tecer mais 2 correntes, vou dar a laçada, inserir na quarta correntinha e vou tecer aqui o segundo ponto alto. Vou fazer um pontinho alto para cada ponto de base, ou seja, para cada corrente, e nós vamos ter para a primeira carreira o total de 20 pontos altos. Finalizada a primeira carreira com 20 pontos altos, é nesse momento que você vai definir se esse vai ser o lado esquerdo ou direito do seu casaco, porque nós vamos tecer para um dos lados, ou seja, para apenas um cantinho, um acabamento com ponto alto em relevo. Então, para iniciar, eu vou fazer aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, viro o trabalho, dou a laçada, empurro o segundo pontinho para frente, passando a agulha por detrás e faço aqui ponto alto em relevo. Vou para o próximo pontinho, para o terceiro ponto, empurro para frente, faço ponto alto em relevo, vou para o quarto ponto, faço ponto alto em relevo e vou para o quinto ponto e faço ponto alto em relevo. Bom, aqui nós temos o total de um ponto alto comum, 4 pontos altos em relevo e agora eu vou tecer para o restante dos pontos um ponto alto apenas, até completar toda a extensão da carreira, sempre mantendo 20 pontos para cada carreira. Finalizada a segunda carreira, agora eu teço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, viro o trabalho, dou a laçada, insiro pegando no próximo pontinho e faço um ponto alto para cada ponto de base. Feitos os pontinhos altos, vejam que agora nós temos a etapa do ponto alto em relevo. Vejam só que nós temos os pontinhos empurrados para essa direção e nós precisamos sempre manter eles empurrados para a mesma direção. Então, ao invés de eu dar a laçada e trazê-los para frente, para esta carreira eu vou empurrar para trás e vou fazer aqui ponto alto em relevo, empurrando o pontinho de base para trás. Fiz o primeiro, empurro o segundo e faço aqui ponto alto em relevo, empurro o terceiro e faço ponto alto em relevo e vou empurrar o quarto pontinho e vou fazer ponto alto em relevo. Bom, agora, para finalizar a carreira, eu dou a laçada, insiro pegando na terceira correntinha e faço aqui um ponto alto comum. Nós temos aqui a terceira carreira finalizada. Agora, para a quarta carreira, eu vou tecer então 3 correntinhas, vou virar o trabalho e vejam só que nós precisamos manter esses pontinhos em relevo para a mesma direção do trabalho. Então, eu vou dar a laçada e ao invés de empurrá-los para trás, eu vou trazê-los para frente. Então, aqui eu faço o primeiro ponto alto em relevo, faço o segundo pontinho alto em relevo, o terceiro ponto alto em relevo e o quarto ponto alto em relevo, sempre trazendo para frente. Agora eu dou a laçada e teço um pontinho alto para cada pontinho de base até concluir a carreira. E observe que, para cada carreira, eu mantenho o total de 20 pontos.
Finalizada a quarta carreira, vamos para a quinta. Teço então 3 correntinhas, viro o trabalho, dou a laçada, insiro pegando no próximo pontinho de base e faço um pontinho alto para cada ponto de base. Observe que para a quinta carreira nós temos os pontinhos altos em relevo empurrados para trás, então nós vamos mantê-los para essa mesma direção. Dou a laçada, empurro o pontinho para trás, então aqui eu faço o primeiro ponto alto em relevo, dou a laçada, empurro o segundo pontinho para trás, faço o segundo ponto alto em relevo, o terceiro pontinho para trás, então faço aqui o terceiro ponto alto em relevo, vamos empurrar o quarto e último pontinho para trás e temos aqui o quarto ponto alto em relevo. Para finalizar, insiro pegando na terceira correntinha que eu fiz lá no início e faço então ponto alto. Bom, a cada carreira nós vamos alternar empurrando o pontinho para trás ou trazendo para frente, para que nós possamos sempre manter essa direção aqui dos pontos. Bom, eu vou tecer o total de 26 carreiras, como eu fiz para a parte das costas, e depois nós vamos emendar para formar os ombros. E aqui nós temos finalizado o retângulo composto por 26 carreiras e 20 pontos, sendo que nós temos pontos altos e para esta parte aqui, essa lateral, nós temos 4 pontos altos em relevo e um pontinho alto. Bom, agora nós vamos fazer a junção dessa parte nas costas. Vejam que aqui eu tenho um retângulo virado para o lado avesso, nós temos aqui a parte das costas e nós vamos fazer a junção do total de 20 pontos. E a união dessas duas partes nós vamos fazer com ponto baixo. Para isso, eu vou fazer o seguinte: eu já tenho a agulha presa à alcinha aqui do pontinho da parte da frente e eu vou inserir a agulha pegando lá no primeiro pontinho das costas. Puxo e faço ponto baixo. Insiro a agulha pegando na frente e insiro pegando a agulha na parte de trás. Puxo e faço ponto baixo. Então, nós vamos fazer a junção do total de 20 pontos com ponto baixo. Finalizada a emenda das duas partes com ponto baixo, agora eu venho com a tesoura, corto o fiozinho que está preso ao novelo e faço o arremate. Prontinho. Então, aqui nós temos a junção de uma das partes da frente com a parte das costas e nós já temos um ombro finalizado. Agora, vamos fazer a outra parte da frente para que nós possamos fazer a emenda deste outro lado aqui das costas. Antes de dar início ao outro lado da parte da frente, ao lado direito, vejam só que o lado esquerdo já está aplicado, eu já desvirei para o lado direito e esse detalhe aqui, ela fica para a parte do centro do casaco, tá? Agora nós vamos fazer o outro lado de forma espelhada, ou seja, esse mesmo acabamento tem que encontrar o outro acabamento aqui do lado direito. Então, eu já antecipei um pouquinho e fiz aqui o total de 20 correntinhas, fiz 20 pontos altos, mas ao invés de eu iniciar tecendo 3 correntinhas e os pontinhos altos em relevo, eu vou fazer os pontinhos altos em relevo aqui no final. Então, eu começo tecendo 3 correntinhas, viro o trabalho e faço aqui um pontinho alto para cada ponto, reservando os 5 últimos pontos para tecer 4 pontinhos altos em relevo e um pontinho alto comum. Então, eu vou tecer da mesma forma que eu fiz anteriormente para o lado esquerdo, mas de maneira espelhada para que esse acabamento do ponto alto em relevo encontre com o outro acabamento que nós tecemos para o lado esquerdo da peça. Faltando os últimos 5 pontos da carreira anterior, agora para esses 4 pontinhos nós vamos tecer ponto alto em relevo trazendo para frente e o último pontinho da carreira nós vamos tecer ponto alto normal, como nós fizemos anteriormente para o lado esquerdo da frente. Acontece que para o lado direito nós vamos espelhar esse acabamento de pontos altos em relevo. Então, para o primeiro pontinho desse conjunto de 5, eu faço o primeiro sendo ponto alto em relevo trazendo para frente,
O segundo faço ponto alto trazendo para frente, em relevo, o terceiro também pontinho alto em relevo trazendo para frente, e o quarto pontinho eu faço ponto alto em relevo trazendo para frente. Agora, o último eu insiro e faço ponto alto comum. Bom, faço aqui então 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto da carreira e agora eu vou tecer da mesma forma como eu fiz anteriormente para o lado esquerdo. Eu empurro o pontinho para trás porque eu preciso manter esse acabamento dos pontinhos para uma mesma direção. Então vejam que o processo é o mesmo, a única diferença é que nós espelhamos o trabalho dos pontos altos em relevo. Então eu vou tecer aqui o total de 26 carreiras como eu fiz para o lado esquerdo da peça. Finalizadas as 26 carreiras, viro essa parte aqui do lado direito para o lado avesso, contabilizo o total de 20 pontos para o lado das costas e faço a junção com ponto baixo, como eu fiz aqui anteriormente para o lado esquerdo. Então aqui eu já passei a agulha, inserindo no pontinho número 20, porque nós estamos tecendo daqui para cá, e eu vou fazer a junção com ponto baixo, como eu fiz anteriormente, para o outro lado que nós tecemos da parte da frente. Finalizada a junção das duas partes com ponto baixo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Prontinho. Então aqui nós já temos as duas laterais emendadas, estão do lado avesso e agora para desvirar é muito simples, é só fazer dessa forma que nós temos a peça então do lado direito. Observe que nós temos então 20 pontinhos emendados para o lado esquerdo, 10 pontinhos sem fazer emenda e mais 20 pontinhos emendados para o lado direito. Os ombros já estão finalizados. Agora só falta fazer a junção dessas duas partes, tanto da parte da frente quanto a parte de trás, e nós faremos também com ponto baixo. Antes de fazer a emenda das laterais, é necessário definir a altura da cava, e essa altura varia conforme o tamanho desejado da peça. Então, para tamanho P, eu sugiro a medida de 18 centímetros, para tamanho M, 20 centímetros e para tamanho G, 22 centímetros. Vejam que aqui eu tenho o lado da frente e o lado das costas. Eu já fiz a marcação com o marcadorzinho unindo essas duas partes e aproximadamente 10 carreiras equivalem aí a 20 centímetros, porque eu estou tecendo uma peça tamanho M. O importante é que você reserve 10 carreiras para a parte da frente e 10 carreiras para a parte de trás. Definido, agora nós vamos fazer a união dessa parte aqui, do início da carreira do lado da frente e do início da carreira das costas, aqui nós temos do lado de trás. Nós vamos fazer a junção dessas carreiras aqui com ponto baixo e vamos parar aonde nós temos a marcação com esse alfinete aqui, porque daqui para cá nós vamos tecer as mangas. Antes de iniciar a emenda da lateral, é necessário que essa parte aqui da frente fique voltada para o lado avesso. Agora vamos fazer a junção. Eu passei a agulha inserindo nos primeiros pontos de cada lado, tanto da parte da frente quanto da parte de trás. Passo o fiozinho e faço aqui 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos bem firmes, eu vou inserir a agulha, vou puxar e vou fazer aqui 2 correntinhas. Agora eu vou inserir a agulha pegando dentro desse espaço em que nós temos o ponto alto da frente e dentro do espaço que nós temos o pontinho alto das costas. Puxo e faço ponto baixo. Insiro a agulha pegando neste nozinho que separa uma carreira da outra, da parte da frente e da parte das costas. Puxo e faço ponto baixo. Então, nós vamos inserir a agulha pegando no espaço do ponto alto, tanto da parte da frente quanto da parte das costas, e no nozinho que separa uma carreira da outra. Nós vamos fazer a emenda dessa lateral com ponto baixo. Finalizada a emenda da lateral, nós vamos ter esse resultado para o lado direito da peça. Bom, aqui nós temos o término da emenda com ponto baixo, nós temos o marcador
que restringe o avanço dessa emenda aonde nós temos a cava. Agora eu removo esse marcador, transfiro ele para dentro desta alça e não há necessidade de cortar o fio, porque nós vamos desvirar essa peça para o lado direito. Então, eu vou passar aqui o novelo por dentro da cava, vou virar para o lado direito e já vou iniciar as mangas. Para fazer a manga é muito simples, nós vamos distribuir pontos altos nas carreiras em que nós deixamos para a cava. Então, eu vou iniciar aqui com 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, vou dar a laçada, vou inserir pegando nesse nozinho que divide uma carreira da outra e vou fazer ponto alto. Dentro desse espaço, desse intervalo em que nós temos um ponto alto, eu faço um ponto alto e dentro do nozinho que separa uma carreira da outra, eu insiro e faço ponto alto. Nós vamos distribuir pontinhos altos dessa forma para a primeira carreira da manga. Para finalizar a primeira carreira da manga, insiro na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo, subo novamente com 3 correntinhas e teço um ponto alto para cada ponto de base. Você vai tecer o número de carreiras até atingir um pouquinho mais da medida do antebraço, para que depois nós possamos fazer as últimas carreiras com acabamento com ponto alto em relevo. E aqui eu teci o total de 19 carreiras, que equivalem aproximadamente a 33 centímetros. Bom, agora eu vou destinar as 3 últimas carreiras de ponto alto sendo o acabamento. Então, eu vou tecer ponto alto em relevo, sempre empurrando para frente. Para iniciar, eu empurro o pontinho de base para frente, puxo o fio e faço aqui um ponto baixo e subo mais 2 correntinhas. Dou a laçada, o próximo pontinho empurro para frente e faço ponto alto em relevo. Então, nós vamos tecer um pontinho alto em relevo para cada ponto de base, sempre trazendo o pontinho da carreira anterior para frente. Para encerrar a carreira, eu vou inserir na segunda correntinha, porque nós tecemos ponto baixo em relevo mais 2 correntes. Insiro, puxo e faço ponto baixíssimo. Agora, para a próxima carreira, vamos tecer também uma carreira de ponto alto em relevo, empurrando o pontinho de base para frente. Então, empurro, faço aqui ponto baixo em relevo, 2 correntes, dou a laçada e para o próximo pontinho de base, teço aqui um ponto alto em relevo. Nós vamos fazer o total de 3 carreiras de ponto alto em relevo, trazendo para frente. Então, eu teci a primeira, estou fazendo a segunda e para finalizar essa etapa de ponto alto em relevo, vamos fazer a terceira da mesma forma, com a mesma quantidade de pontos. Então, eu vou dar sequência até completar toda a carreira. Finalizadas as 3 carreiras de ponto alto em relevo, agora vamos para a última como forma de acabamento da manga. Então, eu optei por tecer uma carreira de ponto baixo, sendo um ponto baixo para cada ponto alto em relevo de base. Para iniciar, eu vou fazer então 2 correntinhas para começar o primeiro ponto. Para o próximo ponto, faço um ponto baixo, para o ponto seguinte, ponto baixo. Então, eu vou distribuir pontos baixos ao longo de toda a carreira, sendo um pontinho baixo para cada ponto alto em relevo de base. Para finalizar, eu insiro pegando na segunda correntinha que eu fiz lá no início, faço o ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Pronto! Bom, aqui nós temos uma manga finalizada e nós vamos fazer o mesmo processo do outro lado da peça. Então, nós vamos fazer a junção da parte das costas com a parte da frente e vamos tecer a outra manga, contendo a mesma quantidade de pontos e carreiras. E aí, posteriormente, nós vamos então encerrar a peça fazendo o acabamento em todo o contorno dela. Finalizadas as mangas, agora vamos fazer o acabamento da peça, tecendo ponto baixo por toda a sua extensão. Para iniciar, eu vou passar aqui a agulha pegando na correntinha, vou puxar o fio e vou fazer 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2.
Feito 2 nozinhos, agora eu vou distribuir pontinhos baixos e vou aproveitar já para esconder esses 2 fios. Eu vou inserir a agulha, vou tecer aqui 2 correntinhas, vou inserir dentro desse espaço do ponto alto, vou fazer ponto baixo. Dentro do nozinho que separa uma carreira da outra, teço ponto baixo. Dentro do espaço em que nós temos um ponto alto, teço ponto baixo. E dentro desse espaço em que nós temos um nozinho entre uma carreira e outra, teço ponto baixo. Nós vamos tecer dessa forma, distribuindo os pontinhos baixos ao longo das carreiras. Ao chegar nesse conjunto de 10 pontos para a parte das costas, eu vou tecer um pontinho baixo para cada ponto de base. E agora, volto distribuindo pontos baixos, inserindo no espaço que há de um ponto alto e no nozinho que separa uma carreira da outra. Ao chegar nessa lateral, eu vou inserir a agulha pegando na correntinha de base e vou tecer o total de 3 pontos baixos dentro da mesma corrente. Feito essa curva, agora eu vou distribuir um ponto baixo para cada corrente de base. Para finalizar todo o contorno, vejam que aqui eu tenho as 2 correntinhas que eu fiz para iniciar. Então, eu vou inserir na mesma correntinha de base e vou fazer mais 2 pontos baixos até concluir o total de 3. Agora, eu insiro pegando na segunda corrente, puxo, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto, arremato o fio e com uma agulha de espessura menor, para facilitar, você pode inserir por dentro desses pontinhos do lado avesso e puxar esse fiozinho até conduzir todo o comprimento dele para a parte interna. E aqui nós temos a peça finalizada. Essa peça é fácil, linda e super rápida de fazer. E você, o que achou? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Assim que tecê-la, compartilhe em suas redes sociais e marque #SempreCírculo. Um beijo e até a próxima!